Conforme a lo que conversamos desde el principio con los hermanos y hemos estado procurando seguir hasta donde hemos podido el cronograma, la agenda. Conforme conversamos no princípio com os irmãos e temos procurado seguir desde o princípio o que possamos conseguir de acordo com a agenda. Nuestro hermano hizo unas propuestas acá que ustedes recordarán. O nosso irmão fez aqui umas propostas que os irmãos vão recordar. Entonces, estamos con la ayuda del Señor tratando de atender. Então estamos com a ajuda do Senhor procurando atender essas propostas. Entonces les ruego. Então eu os rogo aos irmãos que lo que puedan seguir en su Biblia leyendo, que aqueles que possam seguir lendo nas suas Bíblias seria bueno. Seria muito bom. Yo voy a leer. Eu vou ler. Y como tengo una traducción, el hermano tiene otra, puede haber varias, sería bueno leer y comparar las traducciones para tocar la esencia del texto. E como eu tenho uma tradução, nosso irmão tem outra e vários irmãos têm algumas outras diferentes, seria bom poder ir lendo para tocar na essência do texto. Amén. Amém. Una palabra clave era arrebatamiento. Uma palavra-chave é arrebatamento. Sabemos que hay varias escuelas. Sabemos que existem várias escolas de queridos hermanos, de queridos irmãos, a los cuales respetamos mucho, aos quais nós respeitamos muito. Y si respetamos a nuestros hermanos, e se respeitamos aos nossos irmãos, ¿cuánto más debemos respetar a nuestro Dios? Quanto mais devemos respeitar ao nosso Deus, al Señor Jesús, ao Senhor Jesus, propias palabras, suas próprias palavras, y las palabras del Espíritu, e as palavras do Espírito, también no solo por él, sino por los apóstoles também, que él envió. Não apenas pelo Senhor Jesus, mas pelos apóstolos que ele enviou. Entonces, como corresponde, então como que corresponde, en la consideración del tema propuesto, considerando o tema que foi proposto, queremos comenzar en orden lo más posible cronológico. Queremos começar na ordem mais possível cronológica, ouvindo primeiramente al Señor Jesús, ao Senhor Jesus, en la medida que él fue hablando y abriendo, na medida que ele foi falando e abrindo seu coração na sua palavra. Entonces, por eso les ruego então por isso eu que rogo lean con sus ojos en la Biblia. Que vocês leiam com seus próprios olhos na Bíblia. Yo no tengo interés. Eu não tenho nenhum interesse. Y tengo temor de Dios. E tenho temor de Deus. Yo no quiero robarme el seguimiento. Eu não quero roubar o seguimiento. Corresponde a seguirle a Cristo. E corresponde então a cada seguir a Cristo. Y no a mí. E não a mim. Yo con ustedes. Eu com vocês. Quiero seguir al Señor. Quero seguir ao Senhor. Y si en ese momento. E nesse momento. Si me tocó el turno a mí. Se me tocou ponto a mim. De poder falar algo para vocês. De poder falar algo a vocês. Ustedes, por favor. Vocês, por favor. Comprovem com a palavra. E sigam ao Espírito Santo na palavra. Sigam ao Espírito Santo na palavra. Assim, se eu estou correto. Assim, se estiver correto, vocês vão comprovar. Vocês vão comprovar. E se me desvio. E se não é verdadeiro. E eu não me dou conta. E eu não me estou me dando conta. Vocês podem me ajudar. Estamos na igreja. Somos a igreja. E estamos crescendo. E estamos crescendo. E estamos avançando. Estamos avançando juntos. E por isso agora, pues bueno, me tocou o turno de falar a mim. Então agora me tocou a hora de falar. É a minha hora, minha vez de falar. Outros têm também seus turnos. Outros têm também seus estudos. Vocês têm o vuestro. E vocês têm o estudo de vocês. Não queremos discutir. Queremos investigar juntos. Queremos investigar juntos. Então, vamos começar a ver como começou o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus começou a falar desses assuntos. Falar desses assuntos. Porque nós falamos porque ele falou primeiro. Porque nós falamos porque ele falou primeiro. E também ele falou conforme a todo o que Deus havia falado antes. Ele falou conforme a tudo que Deus já havia falado antes. Em Hebreus 1:1. Em Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz que Deus, havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, e nestes últimos tempos nos falou pelo seu Filho. Então, nosso irmão Stephen Cole escreveu uma coleção, ensinou, mas quedou gravado e quedou registrado. Escreveu uma coleção
una colección de libros. uma coleção de livros. Y él le colocó el título, E ele colocou esse título: Habiendo Dios hablado. Havendo Deus falado. Desde Génesis Desde Gênesis hasta Malaquías. até Malaquias. Y después habló otra E colección depois ele falou em uma outra coleção: sobre Cristo en Sobre el Nuevo Testamento. Cristo no Novo Testamento. Eso es lo que queremos también hacer, seguir lo que el propio Señor dice. Isso é também o que nós queremos fazer. Queremos seguir aquilo que o próprio Senhor disse. A veces nosotros tenemos nuestro propio pensamiento Às vezes nós temos nosso próprio y pensamento nos acercamos a la Biblia e nos aproximamos da Bíblia, queriendo que ella diga lo que nosotros decimos. querendo que ela diga o que nós queremos dizer. Pero debemos venir a la Biblia Mas nós devemos vir à Bíblia para dejarle a ella para que deixar que ela decirnos a nosotros dizer a lo nós que Él piensa. o que ele pensa. Si la Biblia está correcta Se a Bíblia está correta y yo estoy e torcido, eu estou torto, yo no debo eu não torcer la Biblia hacia mí, torcer a Bíblia para meu lado, sino que yo me tengo que enderezar senão que hacia la eu tenho Biblia. que me endireitar numa Bíblia. Por eso vamos a leer la Biblia con atención Por isso vamos ler a Bíblia com atenção y vamos a dejarle al Señor hablar como Él habló. e vamos deixar o Senhor falar Y como vamos ele a falou. ver si nosotros decimos lo mismo E vamos ver se nós estamos dizendo o mesmo u otra cosa. ou estamos dizendo outra coisa. Mateos capítulo 3. Mateus capítulo 13. En este capítulo Nesse capítulo hay 8 parábolas há 8 parábolas del Señor Jesús. do Senhor Jesus. Y voy a leer la segunda, E vou ler a segunda. la que se llama Aqui é chamada la parábola del trigo y la cizaña o la parábola de la cizaña del campo. a Son dos parábola do maneras. trigo e do joio ou a parábola Do joio do campo. do joio do campo. Capítulo 13, versículo 24. Capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola, Outra parábola lhes propôs, dizendo, porque la primera porque a era primeira la del sembrado é a do semeador, y ahora es esta otra, e agora aqui está outra, diciendo: dizendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre o reino dos céus é semelhante a um homem que sembró buena semilla en su campo, que semeou boa semente no seu campo, pero mas mientras dormían los hombres, enquanto os homens dormiam, vino su enemigo veio o inimigo y sembró cizaña entre el trigo e semeou joio no meio do trigo y se fue. e se foi. Y cuando salió la hierba y dio fruto, E quando a erva cresceu e produziu fruto, entonces apareció también, no solo, mas también la cizaña. apareceu também, não só, mas também junto o joio. Apareció la cizaña. Apareceu o joio. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Señor, Senhor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? não semeaste boa semente no teu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? De onde, pois, vem o joio? Y él les dijo: E ele lhes respondeu: un enemigo Um inimigo ha hecho eso. fez isso. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Él les dijo: no, E ele disse: Não, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. replicou-lhe, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Dejad crecer juntamente Deixa-os crescer juntos, lo uno y lo otro hasta la siega. a um e ao outro até a colheita. Y al
tiempo de la siega. E no tempo da colheita, Note lo que va a acontecer al tiempo de la siega. Preste Póngale atención. atención lo que dice el Señor Jesús del tiempo de la siega, Preste porque atenção. estamos hablando del arrebatamiento. preste atenção ao que o Senhor Jesus chama de tempo da ceifa, porque nós estamos falando do arrebatamento. El arrebatamiento está incluido en el tiempo de la siega. O arrebatamento está incluso aqui nesse tempo da ceifa. Entonces, dice el Señor, Então aqui diz o Senhor: al tiempo de la siega yo diré a los e segadores, no tempo da colheita direi aos ceifeiros: recoger primero. ajuntai primeiro. ¿Primero qué? Primeiro o quê? O joio, porque parece que se dice que él va a recoger primero el trigo. Mas porque às vezes ouvimos dizer que ele vai recolher primeiro o trigo, Mas él está diciendo lo contrario. mas aqui está dizendo o contrário: Recoger primero recolhei primeiro la cizaña. o joio. ¿Será que leí bien? Será que eu li bem? ¿Eu li bien? Será que li bem aqui? ¿Você como lee você mesmo? Como está na sua Bíblia? Como você? ¿Cómo dice sua Bíblia? Como está dito aí na sua Bíblia? Recoger primero qué? Recolhei primeiro o quê? ¿Y usted qué pensaba? E você o que pensava? Que Dios iba a recoger primero qué? Queria recolher primeiro o quê? ¿El trigo? ¿O la cizaña? O trigo ou o joio? Ahora, ¿qué vamos a decir de aquí en adelante? E aqui o que vamos dizer de agora em diante então? ¿Debemos seguir diciendo lo que decíamos? Vamos seguir dizendo o que estávamos ¿O dizendo? vamos a decir como él dice? Ou vamos dizer como ele diz? Recoger al tiempo de la siega, Recolham no tempo da ceifa, recoger primero la cizaña recolham primeiro o joio y atarla en manojos para e quemarla. atai-a em feixes para ser queimado. Pero recoger el trigo Mas o trigo en mi granero. recolhei no meu celeiro. ¿Mas cuál primero? Mas qual foi primeiro? ¿Y qué va a hacer con el yoyo en el tiempo de la E siega? o que ele vai fazer com Lo o va a joio no juntar tempo en da ceifa? feixes, Vai ajuntá-los em como feixes. leíamos Como hace lemos. poco, de que de la boca del dragón, de la bestia y del Da falso boca do dragão, profeta, da besta e do falso profeta, saldrían tres espíritus saíram inmundos três para espíritos imundos reunir para reunir ao mundo para la batalla para contra a el batalha Todopoderoso. contra o Todo-Poderoso. Eso es cuando la cizaña está siendo atada en mano Isso é quando o joio está sendo atado em feixes para ser quemado. para ser queimado. Y entonces E então sim, va a recoger el trigo. aí sim ele recolhe o trigo. Él también explicó esta parábola. Ele também Así explicou essa como la parábola. leímos fue cuando lo enseñó afuera para todos. Assim, aqui, quando lemos aqui, foi do jeito que ele ensinou lá fora, para toda a multidão. Y luego fue a la casa E depois ele foi para casa. y le habló a los suyos porque los suyos le preguntaron Y- acerca de esta E parábola. lá em casa ele falou para os seus, porque os seus perguntaram a ele a respeito dessa parábola. Y él volvió a hablarla con la E explicación ele de voltou a Dios. falar sobre ela com a explicação de Deus. Y esa explicación la podemos E leer essa explicação nós vamos poder en ler el mismo capítulo 13, no capítulo 13 também, del verso 36 al do 43. verso 36 ao 43. Entonces, Então, despedida la gente, despedindo as multidões, a los que oyeron aqueles que ouviram lo que vimos ya. aqui, Ellos, la gente escuchó la primera parte que ya leí. as multidões escutaram a primeira parte. Ahora dice, entró Jesús en la casa. E aqui diz, então foi Jesus para casa. O sea, a los suyos les explicaba todas las cosas más íntimamente. Ou seja, aos seus ele explicava tudo mais de forma íntima. Amém. Y acercándose a él sus discípulos, E chegando-se a ele os seus discípulos, le dijeron, disseram: explícanos la explica-nos parábola de la cizaña del campo. a parábola do joio do campo. La Sociedad Bíblica colocó el título La parábola del trigo y la cizaña, A Sociedade Bíblica colocou o título de A Parábola do Joio e do Trigo. pero sus discípulos le colocaron el título de La parábola de la cizaña Os del discípulos campo. colocaram o título de A Parábola do Joio do Campo. Por eso mencioné los dos. Por isso que eu mencionei os dois títulos.
Respondiendo él a esa pregunta, E ele respondeu, les dijo: dizendo: el que siembra la buena semilla que semeia a boa semente es el Hijo del Hombre. é o Filho do Homem. El campo O campo es el mundo. é o mundo. Algunos piensan que es la iglesia. Alguns pensam que o campo é a igreja. No, el campo es el O mundo. campo é o mundo. La iglesia es el trigo. A igreja é o trigo. La buena semilla A boa semente son los hijos del rey. são os filhos do reino. O sea, la palabra del Señor encarnada en su pueblo. Ou seja, é a palavra do Senhor encarnada no seu povo. Los hijos del rey. Os filhos do reino. Y la cizaña E o joio son los hijos del mal. são os filhos do Y maligno. lo dice con cariño porque hubiera podido decir los hijos del diablo, que también en otro momento lo dijo seriamente. E ele disse aqui com carinho, porque poderia ter dito filhos do diabo, mas Imagínense hijos del diablo entreverados con los hijos del reino en el mundo. imagine só, irmãos, os filhos do diabo misturados com os filhos do reino no mundo. Porque el diablo introduce Porque o la diabo cizaña entre el trigo. introduz o joio no meio do trigo. O sea, los hijos del diablo en medio de los hijos de Dios. Ou seja, esses são os filhos do diabo no meio dos filhos de Deus. El enemigo que la sembró es el diablo. O inimigo que os semeou é o diabo. O sea, el diablo siembra hijos de él en el mundo, pero entre el trigo. Ou seja, o diabo semeia seus filhos no mundo, mas no meio do trigo. La siega, A ceifa, que es cuando recoge el trigo que é o período de recolher o trigo para su granero, para o seu celeiro, es el fin del siglo. é a consumação do século. Y los segadores E os ceifeiros son los ángeles. são os anjos. De manera que como, Pois assim como se arranca la cizaña, o joio é colhido se quema en el fuego, e é lançado e queimado ao fogo, así será assim será en el fin del siglo. na consumação do século. Enviará el Hijo del Hombre Mandará o Filho do Homem, a sus ángeles os seus anjos, y recogerán de su reino e ajuntarão do seu reino a todos los que sirven de tropiezo a todos os escândalos e aos que praticam y a iniquidade los que hacen iniquidad, e aos que fazem iniquidade, y los echarán en el horno de e fuego, os lançarão na fornalha acesa. y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entonces, Então, no antes, não antes, entonces, então, ¿usted se acuerda del el heptamelón, los 7 días primeros você se lembra daquele heptameron, os primeiros 7 dias? de Génesis? De Génesis, El primer día, capítulo baja la luz, Primeiro dia, faça-se a y el luz. segundo día, y cuando Segundo llegó día. al sexto día, Quando chegou o sexto dia, fala: então, façamos ao homem y semejanza. em nossa imagem e semelhança. Entonces, Então, dejó lo principal para el final. deixou o principal para o fim. Entonces dice aquí, Então aqui diz: entonces, então, ese entonces hay que relacionarlo con recoger primero la cizaña. esse então está ligado àquele recolher primeiro do joio. Y entonces, E então, los justos resplandecerán como el sol en el Resplandecerán. reino de su Padre. como o sol no reino de seu El Pai. que tiene oídos para oír, oye. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este resplandor de los justos Esse resplendor do justo es la resurrección de los muertos é a ressurreição dos y la mortos. transformación de É a los que estén vivos transformação junto con ellos cuando ellos De todos nós resuciten. juntos com eles quando eles ressuscitem. Está hablando con el mismo Está falando com o mesmo, lenguaje de com a Daniel. mesma linguagem. Así que vamos Daniel. a leer lo que Daniel dice. Assim, vamos olhar lá o Marque que aquí, Daniel disse. marque, Marque em Vamos Mateus a 13. Daniel. Vamos para Daniel. Vamos al capítulo Vamos ao capítulo 12 de Daniel. 12. Daniel, Daniel, capítulo 12. capítulo 12. Menciono el 12 para que veamos
que la resurrección y este brillo de los justos Menciona o capítulo 12 para que vejamos que a ressurreição e esse brilho dos justos aparece en el 12. aparece no capítulo 12. Pero antes del 12 Mas antes do capítulo 12 está el 11. está o capítulo 11. Y en el 11 aparece el reinado del E anticristo. no capítulo 11 aparece o reino do anticristo. Y vamos a leer desde el reino del E anticristo. vamos ler desde o reino do anticristo. Porque Jesús mencionó esto y vamos después a verlo. Porque Pero vamos Jesus ya a tener la mencionou base isso. aquí. Nós vamos ver depois, mas vamos ter a base aqui. Capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11 de Daniel. Voy a leer desde el verso 30, la segunda parte. Eu vou ler desde o versículo 30, a partir da segunda parte do versículo 30. Y vamos a darnos cuenta, si pone atención a esta lectura, E nós vamos perceber, se colocarmos atenção nessa leitura, ahí vamos a comprender mejor Tesalonicenses. aí nós vamos compreender melhor a Pero Tessalonicenses. por ahora, Mas comprendamos a agora, Jesús el Señor. vamos compreender primeiro o Senhor Jesus. Segunda parte del verso 30 del capítulo 11 de Daniel. A segunda parte do versículo 30 do capítulo 11 de Daniel. Diz: Volverá un personaje que se llama El Vil, que comienza a desarrollarse desde el 21 al 31. Diz: voltará. Esse personagem é aquele que começa desde o versículo 21 ao 31. Y se llama aquel vil, aquel hombre despreciado. E é chamado do homem vil, o homem desprezado. Despreciable. Desprezado. Ele não é desprezado. Desprezível. Exactamente. Isso, desprezível. Exactamente. Entonces dice así. De ese hombre viene hablando y dice, y volverá. E aí, falando sobre esse homem, diz: voltará Y se enojará contra el pacto santo. e se indignará contra a santa aliança, Y hará según su voluntad. e fará segundo lhe aprouver. Volverá pues, E tendo voltado, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. ¿A quién atenderá? A quem ele atenderá? A los apóstatas. Aos apóstatas. Por eso decía Pablo, y lo vamos a ver, pero Isso. lo adelanto ya, Isso que Paulo dizia, e nós vamos ver, mas eu já estou adiantando. con respecto a la venida del Señor Jesús, Dizendo com respeito à vinda do Senhor Jesus, no se dejen mover de su manera de que não pensar. se deixem se mover da sua maneira de Hay pensar. una manera bíblica de pensar. Há uma maneira bíblica de se Y hay pensar. muchas otras E há maneras de outras pensar maneiras de se distintas a la manera pensar bíblica. distintas da maneira bíblica. Entonces aquí Pablo continúa, lo veremos ahora, lo Então aqui adelanto Paulo vai rápido. continuar, mas aqui só estou mencionando. Entonces dice Pablo, Então Paulo diz: porque no vendrá el Señor, porque o Senhor não virá, no vendrá, não virá, sin que antes sem venga la que apostasía antes venha a apostasia y se manifieste el hombre del e pecado. seja manifestado o homem do Y pecado. Pablo se está refiriendo precisamente a esta E apostasía Paulo del 30 está se referindo especificamente a essa apostasia do versículo 30. y el hombre del pecado aparece ya como hombre del pecado, ya el personaje estaba reptando Já. antes, E aqui já o personagem aparece, já estava ali, reptando como un reptil, já estava ali rastejando como um réptil, pero ya se sienta ya para la gran tribulación mas aqui já ele já se senta e já está para iniciar a grande tribulação. en el verso 31. No versículo 31. Aló, amén. En el verso No 31. versículo 31. Voy a leer desde el verso 31. Vou ler desde o versículo 31. Y se levantarán de su parte. Oh, está cortando. Seguimos adelante. Sim. Y orando. Amém. Se levantarán de su parte. Deles sairão forças. ¿Quién es él? Quem é ele? Aquel hombre despreciable, Aquele aquel homem vil. desprezível e vil. Y quitarán el continuo sacrificio. Que profanarão o santuário. Y dice, profanarán el santuario y la fortaleza y... E a fortaleza nossa. Verso 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, y quitarán el continuo e sacrificio tirarão o sacrifício contínuo, y pondrán estabelecendo
la abominación desoladora. A abominação desoladora. Cuando le preguntaron a Jesús qué señal habría, Quando perguntaram a Jesus él qual dijo, seria o cuando sinal, veáis en el lugar ele santo disse: quando vocês virem no lugar santo la abominación desoladora de que habló el a profeta abominação Daniel, desoladora de que falou o esa profeta era la Daniel, señal del fin. esse é o sinal do fim. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Então o que vai acontecer De aqui? ahí en adelante. Vamos adiante. Y empieza a describir la gran tribulación. Aqui ele começa então a descrever a grande tribulação. Porque en la última semana de las 70 de Daniel, Porque a última semana daquelas 70 semanas de Daniel, semanas de años, semana de anos, el continuo sacrificio se quitaría la mitad de la o semana. contínuo sacrifício seria tirado na metade da semana. Y en la segunda mitad E na segunda metade se establecería la abominación seria desoladora. estabelecida a O sea, abominação ahí desoladora. estamos en la gran tribulación en el tiempo del Aqui anticristo. estamos já na grande tribulação, no tempo do anticristo. Y ahora comienza a describir eso que en Daniel 9, como decíamos E antes, aqui começa já a descrever isso que lá em Daniel 9, como dizíamos, decíamos antes que Decíamos antes. Daniel 9:27 Daniel 9, en un 27, solo versículo resumía em toda la só semana, versículo resumia toda a semana, partido por la mitad. partida, dividida na metade. Primero un trabajo de Primeiro é o trabalho pactos, pactos para llegar a ese gobierno para mundial, então chegar ao governo mundial. pero la segunda parte ya es el gobierno mundial Mas na segunda en la parte já é gran o tribulación, governo mundial na grande tribulação. a partir de que se quita el continuo A partir do momento que se tira o sacrifício contínuo, que ya se ordenó ser que restaurado. já foi ordenado que fosse restaurado. Entonces dice así: Então diz aqui: con lisonjas aos violadores da aliança ele com lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Estos son ele los apóstatas. perverterá. Aos violadores da aliança ele Los com lisonjas perverterá. apóstatas servirán a la causa del Os anticristo. apóstatas vão servir a causa do Los anticristo. religiosos a la causa del gobierno Os mundial. religiosos a causa do governo mundial, Como la ramera como uma prostituta, sentándose sobre la bestia. sentando-se sobre a besta. Y ya están en eso. E já estão Plena preparación em de eso. plena preparação para isso. Mas El pueblo que conoce a su o Dios, povo que conhece ao seu que Deus, espero que seamos nosotros también. espero que sejamos nós aqui também, Nos también. Amén. Se esforzará y actuará. se tornará forte e ativo. O sea, aquí está diciendo lo que el verdadero pueblo de Dios, Aqui está dizendo estará que o haciendo. verdadeiro povo de Deus estará fazendo. Si somos ese pueblo, Se debemos somos estar esse en eso. povo, devemos estar assim, aqui nisso. Y dice: Aqui diz: y los sabios del pueblo instruirán a os muchos. sábios entre o povo ensinarão a O muitos. sea que hay un tiempo de instrucción Ou para seja, muchos. tem um tempo de instrução para En muitos, plena grande em plena tribulación. grande tribulação. Y dice: E diz: y por algunos días caerá la espada y a fuego en cautividad y despojo. por alguns dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Esa es la persecución contra el pueblo de Dios. E essa é a perseguição contra o povo de Deus. Y en su caída E ao caírem, serán ayudados de pequeño socorro. eles serão ajudados com pequeno socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisón. Mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Qué peligro. Que perigo! También, gracias a Dios, no son Alguns todos, também, pero alguns dos sábios, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, também alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos hasta el tiempo determinado, até o tempo do fim, porque aún para esto hay plazo. porque se dará ainda no tempo determinado. Y dice: para esto hay plazo. E na tradução do irmão melhor diz: porque até para isso há prazo. Y el rey, E este rei, ese que quita el continuo sacrificio y establece la abominación desoladora, este rei que tira o sacrifício contínuo, estabelece a abominação desoladora, que es el anticristo, que é o anticristo, hará su voluntad
Ele fará segundo a sua vontade. se ensordecerá Se levantará, se ensoberbecerá. y se engrandecerá sobre todo E Dios. se engrandecerá sobre todo Y Deus. contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Contra o Deus dos deuses falará coisas Y incríveis. prosperará E será próspero hasta que sea consumada la ira. até que se cumpra a indignação. O sea, cuando serán derramadas las tazas de Ou la seja, ira esse é o tempo do derramamento das taças Na da ira, grande tribulação. na grande tribulação. del Dios de sus padres no hará caso, Porque aquilo que não terá respeito ao Deus de seus pais, ni del amor de las mujeres. nem ao desejo de mulheres. Esa palabra, el amor de las mujeres, Essa palavra desejo das mulheres la manera de referirse a Tamuz é a maneira de se o referir Adonis, a Tamuz Deus ou pagano. Adonis, deus pagão. porque sobre todo se engrandecerá. Porque sobre tudo se engrandecerá. ¿No se acuerda? Não se lembra? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, Em 2 Tessalonicenses capítulo lo que 2, Pablo estaba diciendo, que Paulo estava dizendo, que respecto a la venida del Señor com no respeito nos à vinda do dejáramos mover Senhor, del modo não de nos pensar, deixássemos como, porque el Señor no vendría nós não nos deixássemos abalar o jeito de sin pensar, que porque o Senhor não primero viria viniera la sem que apostasía primeiro viesse a apostasia, y se manifestara el hombre de se pecado, manifestasse o homem el do hijo de pecado, perdición, filho da que se perdição, siente en el templo de Dios haciéndose pasar por se Dios. senta no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. La teología de Pablo, la escatología de Pablo, La teología venía del escatología Señor de Jesús, Pablo, y Jesús también apelaba a A teologia Daniel, do Senhor Jesus, e ele também apelava a como Daniel, habló Daniel. como falou Daniel. Y esto es lo que habló E Daniel, isso foi o que Daniel lo falou, que Jesús nos mandó estudiar o que Jesus nos mandou y lo que estudar, Pablo e enseñó. o que Paulo ensinava, Exactamente basado en Daniel, según mandó el exatamente Señor baseado em Jesús. Daniel e no que o Senhor Jesus disse. Entonces dice así: Então aqui diz: mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, como los masones llaman a Lucifer, como os maçons chamam a Lúcifer, Dios que sus padres no conocieron. a Deus que seus pais não conheceram. Lo honrará con oro y plata, Honrará com ouro e com con prata, piedras preciosas y pedras con preciosas cosas de gran e precio. coisas agradáveis. Andará con los de arriba. Vai se dar para aqueles que estão no alto. Y dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Com o auxílio de Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Ese Dios extraño es el dragón que le da su autoridad a la Esse Deus bestia, estranho é o dragão que dá a sua autoridade à besta, como dice como Apocalipsis. está dito lá em Y se refiere a Apocalipse. esto mismo. E se refere a isso aqui também. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. E aos que o reconhecem, multiplicar-lhes a honra e falo-as reinar sobre muitos. Y aquí E empiezan, repartirá a terra por prêmios. y ahora empiezan esas guerras finales. E aqui começam essas guerras finais. Y nosotros estamos en el sur. E nós estamos no sul. Al cabo del tiempo, No tempo do fim, el rey del sur contenderá con él, o rei do sul con la lutará nación com del ele, hemisferio norte, donde com a parte do está hemisfério poniéndose un norte, gobierno onde está mundial. sendo imposto esse governo mundial. Habrá resistencia. en el Haverá sur. resistência no sul. Y el rey del norte, E o rei do norte, que es el de Rusia, que é o rei da região da Rússia, que está asociado con los del sur, que está associado com o sul, con los de que son contrarios a la política com del globalismo os que são occidental, contrários à política do globalismo ocidental. se levantará contra él como una tempestad, E o rei do norte arremeterá contra ele como con una tempestad, como una com carros e tempestad, cavaleiros, com muitos navios, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará, ahora este, e entrará na ahora el otro, ¿no? Entrará por las tierras, entrará nas inundará suas y terras pasará. e inundará e passará. Entrará a la tierra gloriosa, Entrará também na terra gloriosa y muchas provincias e caerán. muitos sucumbirão. Y mire cuáles son las que van a caer y las que van a ser E reservadas. veja quais as que vão cair e as que vão ser preservadas, para que o povo do Senhor se esconda.
Mas estas escaparán de su mano. Mas do seu poder escaparão estes: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon, Lo cual significa que el sur de significa Israel y o sul de Jordania. Israel e a Jordânia. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Ya comenzó el saqueo de Occidente sobre Egipto. Já será peor. começou o Ocidente a se abater sobre o Egito, Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. ¿No comenzaron bajando a Calafi? Não começaram já barrando ao Gaddafi? Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Os líbios e os etíopes o seguirão. El que era el jefe de Libia era Calafi. E Y los os que estavam lá. Los egipcios también tenían su Gaddafi. gobierno y ya empezaron a adelantarse E o estos Egito também tinha o preparativos. seu governo e já começou a se adiantar, né, Sí, sus preparativos. seus preparativos. Pero Mas noticias del oriente y del norte, notícias do Oriente e do o Norte, sea, de China y Rusia, ou seja, da China e da Rússia, lo atemorizará. o atemorizará. Exactamente lo que está preparado y Exatamente, ya que está sendo comenzando. preparado e já está começando. ¿Y qué va a hacer este personaje E o que esse personagem vai fazer? cuando estas cosas estén como están ahora? Quando essas coisas Cuando empiecen las como noticias estão agora, quando ele ouvir as amenazadoras de notícias, China y Rusia as contra el ameaças da occidente, China e Rússia contra o Ocidente, saldrá con gran ira para destruir y matar a mas pelos muchos. rumores do Ocidente e do Norte serão perturbados e sairá com grande furor para destruir e exterminar a Usted muitos. sabe que en Europa está la bestia que surge del mar, del Você sabe que na Europa está a besta que surge do mar, y su aliada, el falso e profeta, sua la aliada, o otra falso profeta, bestia, é a outra besta surge de la tierra. que sobe da terra. Y ya tenemos la alianza de la OTAN, E já temos a aliança da la OTAN, organización del Tratado a Atlántico Norte. organização do Tratado do Atlântico Norte. ¿Qué es la OTAN? ¿Qué es esa organización de ese Tratado de Atlántico O Norte? que é a OTAN? A organização do Tratado do Atlântico La Norte. alianza de las dos bestias, São a aliança das duas bestas. la que sube del mar A que vem do mar, en el occidente, en Europa no Ocidente, na occidental, Europa Ocidental, y la que surge aquí en el e a continente que surge aqui americano no al continente norte. americano, nos Estados Unidos, da América do Norte. Y esos dos aliados E esses dois aliados forman la OTAN. formam a OTAN. Pero el falso profeta Mas o falso profeta comienza de la otra vez, começa na outra besta, que hace el trabajo de precursor, que que es la faz o segunda. trabalho precursor para a segunda. Qué libro tan avanzado, la Biblia de política internacional moderna. Que livro tão avançado é a Bíblia ao falar de política internacional e governo. Entonces dice, Então aqui diz: y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. e sairá com grande ira, grande furor Y para destruir e plantará matar a las muitos. tiendas de su palacio entre los mares. Armará suas E el tendas monte palacianas glorioso entre os santo. mares, contra o glorioso Monte Santo. Ya empezaron a mandar misiles terribles hacia el Medio Oriente, Já desde começaram a submarinos mandar, en Occidente, a mandar mísseis terríveis no Oriente Médio, contra Oriente Medio, contra o Oriente Médio, desde submarinos. a partir de submarinos. Mas llegará a su fin Mas chegará ao seu fim, y no tendrá quien le ayude. e não haverá quem o socorra. Oh, qué profecía sobre la gran tribulación. Olha que profecia sobre a grande tribulação. Parece que ya estuviéramos aquí y todavía no estamos. Parece que já estamos nisso, mas ainda não estamos. Están preparándose, Estão se se preparando. están perfilando cada vez más claramente las cosas. Estão se clareando cada vez mais as coisas. Pero entonces ahora mire el capítulo 12. Mas agora olhem ao capítulo 12. En aquel tiempo, Nesse tempo, no antes, não antes, ya
describió la gran tribulación. já descreveu a grande tribulação. Como lo repite también Jesús, apela a Daniel. Como repete y também Pablo Jesus e también apela a Daniel, obedece. e como Paulo Y também enseña a Pablo lo obedece mismo. e ensina Paulo a mesma Y coisa. después aparece en Apocalipsis E también. depois aparece também em Apocalipse. En aquel tiempo, Nesse tempo, no antes, não antes, se levantará Miguel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, o sea, de Israel, ou seja, Israel. y será tiempo de E angustia, haverá tempo de angústia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta qual entonces. nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Esa es la gran tribulación. Essa é a grande tribulação. Y entonces dice Mas aquí, aqui diz assim: en aquel tiempo mas naquele tempo será libertado tu pueblo. será salvo o teu povo, Todos los que se hallen escritos en el libro, todo aquele que for achado inscrito no livro. y muchos, Muitos, no todos, não todos, pero muchos, Muchos. porque la resurrección tiene la parte de los Porque justos y la parte de los condenados, a de los ressurreição tem retos. a parte dos justos e dos condenados, dos réus. Dos partes. Duas partes. Aquí menciona las dos como algo futuro, Aqui menciona as duas partes como algo futuro, como mirando la profecía desde el fondo hacia adelante. como os que mirando a profecia do fundo até adiante. Mas en Apocalipsis Juan mira desde un costado transversalmente. Mas em Apocalipse, João olha como que de uma maneira transversal. Juan mira João olha desde otro ángulo. desde outro ângulo. Daniel miraba desde Babilonia Daniel olhava desde a Babilônia hacia el futuro. até o futuro. Pero Juan está en el tiempo de Roma Mas João está no tempo de y Roma mira para atrás, e olha para para trás, su tiempo para seu y tempo para el e futuro. para o futuro. Entonces la perspectiva Então a de perspectiva Juan es transversal. de João é transversal. Lo que Daniel ve en el futuro, O que Daniel vê no futuro sin distinguir qué distancia hay entre uno y otro, e não vê a distinção entre a distância de um e outro, mas ve las cosas en el mas futuro. vê as coisas no futuro. Así como yo veo mis dedos Assim como eu ahora. vejo meus dedos. Pero si yo los miro desde acá, Mas se eu os vejo desde essa direção, veo que este es primero vejo que esse é primeiro y este es después. e esse é depois. ¿Se da cuenta? Se percebe? Como el milenio. No milênio. Cuando se mira del fondo, Quando você olha no fundo, no se ve el valle del milenio. você não vê El valle del milenio. o vale do milênio. Cuando Isaías Quando Isaías profetiza, profetiza, él mira desde el fondo al futuro ele olha de trás para o futuro. y ve el día agradable E ele vê o dia y agradável el día de e venganza. o dia da vingança. Cuando Jesús leyó ese pasaje de Isaías en Nazaret, Quando Jesus lê essa passagem de Isaías em Nazaré, él leyó hasta la mitad, ele leu até a metade hasta el día de venganza, hasta el día até o de dia agradable, agradável. y dijo: e disse: hoy se ha cumplido este escrito hoje se delante cumpre de essa vosotros. escritura diante de vós. O sea, la primera parte, Ou seja, a primeira el parte, día o agradable, dia agradável, el día del o Cordero. dia do Cordeiro. Más la segunda parte Mas a decía: y segunda el parte día de dizia venganza o del dia da Dios nuestro. vingança do nosso Deus. Pero Jesús Mas paró en la Jesus mitad, leu até a metade, en una coma. em uma vírgula. Y esa coma significa E essa como vírgula 2000 años. significa dar um espaço de 2000 anos. Y ya estamos inclusive en 2017. E já estamos em 2017. Entre el día de la agradable y Então- el día de venganza está toda la historia de la iglesia. Então, nessa palavra, o dia agradável e o dia da vingança, está toda a história da igreja. El día de venganza es en la segunda venida Mas o dia como da león. vingança será no dia da segunda vinda como leão. Primera vez vino como cordero. Primeiro ele veio como cordeiro. Entonces Então, Isaías veía los dos en el Isaías futuro, vê as duas coisas no futuro. pero la coma Mas a vírgula era mucho. era um Sí. espaço muito grande. Y lo mismo sucede aquí E con a mesma Daniel. coisa sucede aqui em Daniel. Dice en el verso 2 Diz no verso 2, del capítulo no 2. capítulo 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, unos para vida eterna, uns para a vida y eterna, esa es la primera e essa é a resurrección, primeira ressurreição, y otros para vergüenza y confusión perpetua, vírgula, e outros para a vergonha e horror eterno, como dice el Señor en como o Apocalipsis Senhor 20, disse em Apocalipse en la 20, revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo escatológica. escatológica. Los demás
demás muertos Os outros mortos no volverán a vivir, não ressuscitarão, sino después del milenio. senão depois do O milênio. sea que los que son justos resucitan antes del Ou seja, milenio os justos en la ressuscitam antes do primera milênio, resurrección. na primeira ressurreição. Y los demás muertos E os también demais mortos resucitarán para também ressuscitam condenación, para para condenação, juicio, para juízo, después del milenio. depois do milênio. O sea que ahora Ou seja, agora Daniel ve las dos cosas en el futuro. Daniel vê as duas coisas no futuro. Pero como Juan está leyendo transversalmente, Mas como João está lendo de maneira transversal, él ve antes la primera, ele vê antes a primeira, antes del milenio, antes do milênio, y la segunda, e a segunda, después del milenio. depois do milênio. Entonces aquí nos damos cuenta un detalle, Então aqui nós damos conta que la de um detalhe. resurrección habrá una parte E na ressurreição haverá uma parte que es los de vida eterna, que são aqueles da vida y eterna. la otra parte E a outra que parte Juan dice que es después del que milenio, João disse que vai ser depois do que es milênio, para que é confusión para confusão e perpetua. horror perpétuo. Pero fíjate en qué capítulos que acontece la primera resurrección. Mas veja em que capítulo que acontece essa primeira ressurreição. En el capítulo 12, después del Capítulo 11. 12, depois do 11. Por eso primero recogen la cizaña Por para isso, quemarla, primeiro ele la recolhe o juntan en joio para manojos ser para queimado servirle al e a anticristo. junta em Y son feixes llevados para al ser fuego. destruição depois lançados ao fogo. Pero después, como anoche leíamos Mas como líamos ontem à noite, en el capítulo 16 de no Apocalipsis, capítulo 16 de en Apocalipse, la sexta taza de la ira, a sexta taça da ira. después de la quinta del reino del anticristo en Depois tinieblas, da quinta, que é a respeito do reino do anticristo em en trevas, plena descripción del Armagedón, na plena descrição do Armagedon, el Señor Jesús está diciendo o Senhor Jesus ainda está dizendo: que va a venir como ladrón, ainda vai vir como ladrão, que velemos, que devemos, que estemos vigilantes, que estejamos vigilantes. o sea que Él va a venir como ladrón Ou seja, ele vai vir como ladrão después de la tribulación. depois da tribulação. Y vamos a ver Y nos vamos a otros leer pasajes, otros dos o tres, pasajes, para dos o que, tres, como dice la Escritura, para que, como diz a Escritura, en boca de dos o boca de tres duas ou três testigos conste testemunhas, toda a palabra. toda palavra se encerre. Ya vimos la de Apocalipsis 16 anoche. Já vimos Apocalipse 16 à noite. Ahora vamos a ver Agora vamos ver otro pasaje. outra passagem. Ya oímos a Juan, Já vimos a ahora João. vamos a ir a otro testigo, Agora vamos ver outra testemunha. Pedro. Pedro. Segunda de Pedro. Vamos para a segunda Vamos a ver la epístola de Pedro. descripción que Pedro hace de la venida como ladrón. Vamos ver a descrição da vinda como ladrão feita por Pedro. Porque es que cuando nosotros oímos esa expresión que viene como ladrón, Porque às vezes nós ouvimos essa expressão aqui, ele vem como ladrão. no la imaginamos como aparece en las películas dejadas atrás. Nós esas pensamos cosas. como naquele filme Deixados para Trás e essas coisas. O sea que en vez de seguir la descripción del Señor Jesús Ou seja, que em vez de seguir o que o Senhor Jesus descreveu, y también lo que Juan, e também o que João, y también lo que Pedro, Y también lo que Pedro y también lo que Pablo, y también lo que los Pablo, principales os apóstoles, principais apóstolos, seguimos otras seguimos ideas, outras otras ideias, maneras de pensar outras maneiras de distintas. pensar distintas. Pero ahora vamos a oír a Pedro. Mas agora vamos ouvir. Léalo con sus propios ojos. Leiam com seus Que próprios yo no olhos. quiero que digan el hermano Gino dice así. Para que vocês não digam, o irmão Gino disse assim. Yo quisiera que dijéramos Eu queria que Jesús dissesse dijo así. Jesus disse assim. Pablo dijo Paulo así. disse assim. Juan dice João así. disse assim. Pedro dice Pedro así. disse assim. Entonces quiero que lo lean en el E libro eu de quero então que la vocês carta de leiam Pedro. a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 8. Desde o versículo 8. Mas, oh amados, Verso 8 fala: há todavia uma coisa, amados, no ignoréis esto, que não deveis esquecer, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un que día. para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. El Señor no retarda su promesa, Não retarda o Senhor a sua promessa, según algunos la tienen por tardanza, como alguns a julgam demorada, sino que es paciente para con nosotros. pelo contrário, ele é longânimo para O convosco. sea, nosotros debemos apresurar la venida y no retardarla. Ou seja, é nós que devemos apressar e não tardar a vinda dele.
Entonces dice, Então aqui diz, paciente para con nosotros, e Ele é paciente para no convosco, queriendo que ninguno perezca, não querendo que nenhum pereça, mas que todos procedan al arrepentimiento. senão que todos cheguem ao arrependimento. Pero Mas el día del Señor irá, entretanto, o dia do Senhor vendrá como ladrón en la como noche. ladrão à noite. Ahora mire cómo describe Pedro la venida como ladrón. Agora veja como Pedro vai descrever essa vinda como No como ladrão. las películas de televisión. Não como os filmes da televisão. Mire cómo la describe. Veja como Pedro La descreve. venida como ladrón, en el cual, Como ladrão, no qual, o sea, en el día cual, de la venida del ou Señor seja, como no ladrón. dia da vinda do Senhor como ladrão, O sea, el día del Señor, ou seja, o dia do Senhor, nadie lo sabe, ninguém sabe. pero Mas vendrá como ladrón ese día. virá como ladrão nesse dia. Porque nos dice así, el Porque ele día nos diz assim: del Señor. o dia do Senhor, El día o dia, vendrá como ladrón en la noche. virá como ladrão. ¿Y qué pasará en ese día? E o que acontecerá nesse dia? Que venga el Señor como ladrón O y dia em que o Senhor venha como ladrão, en el cual no qual los cielos Os pasarán céus passarão con grande estruendo estrepioso estrondo, y los elementos ardiendo serán e deshechos os elementos se desfarão abrasados. y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mire cómo Pedro está describiendo el día como ladrón. Veja como Pedro está descrevendo o dia como ladrão. Ahora vamos a ver a Pablo cómo lo describe Pablo. Agora vamos ver como é que Paulo descreve. Vamos a 2 Tesalonicenses. Vamos a 2 Tessalonicenses. Perdón, no es segunda, es primera. 1 Tessalonicenses. La segunda era que estábamos. Onde estamos? Entonces vamos, primera Primeira aos Tesalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 5. capítulo 5. Note que ya todos los capítulos de la primera de los Tesalonicenses Perceba que todos hablan os de la capítulos- segunda venida de Cristo. Percebam que todos os capítulos da primeira epístola aos Tessalonicenses terminam falando da vinda En de cada Cristo. capítulo hay una mención de esa Em venida. cada capítulo há uma menção dessa Y vinda. va avanzando E y vai desarrollando avançando e esa mención. desenvolvendo essa menção. Capítulo 5. Capítulo 5, Quiero hacer verso 1 y siguiente. do versículo 1. 1 e seguinte. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. não há necessidade de que eu vos escreva, Porque vosotros sabéis perfectamente. pois vós mesmos estáis inteirados com Eso es lo precisão. que en la segunda él habla de una manera de pensar de la iglesia. O sea, que la iglesia sabía. Ou seja, aqui ele está dizendo que a igreja tinha uma maneira Lo de que, pensar a respeito lo que da él segunda vinda. desarrolla en la segunda ya lo introdujo desde la primera. O que ele falou da segunda foi introduzida desde a primeira. Y lo que la iglesia oye y lee de Pablo ya lo tenía como tradición porque la palabra del E Señor hoje, ya o circulaba. que a igreja lê Paulo dizendo, La já tinha a tradición igreja como oral tradição acerca de oral la do enseñanza Senhor. de Cristo. A tradição oral dos ensinos de Cristo. Por eso Pablo escribía: Por isso Paulo escrevia. os decimos esto en palabra Nós del Señor, dizemos isto por palavra do Senhor. que nosotros Que nós de ninguna manera de nenhum modo precederemos a los que precederemos duermen, aos que dormem. porque los muertos en Cristo Porque os mortos resucitarán em Cristo primero. ressuscitarão primeiro. Y la primera Y resurrección, la primera dice Apocalipsis 20, está dito em la Apocalipse 20, primera, a primeira, la que va a formar a los vencedores del vai formar milenio, os vencedores los do que milênio, reinarán con os que Cristo reinarão en com el Cristo no milenio, milênio. incluye Inclui a los decapitados que ya aos empezaron a decapitarlos que já por el começaram a ser nombre del Señor decapitados Jesús pelo nome do Senhor y no recibieron la marca de la bestia, e não receberam a marca da besta, ni en su frente ni en su nem mano. na sua fronte nem nas suas mãos. Los vencedores de la marca de la bestia Os vencedores da marca da besta participan de la primera participam resurrección. da primeira Y si es ressurreição. la primera, no hay otra anterior. E se essa é a primeira, não há uma outra Y anterior. tampoco hay un arrebatamiento anterior. Tampouco tem um arrebatamento Porque anterior. no precederemos Porque a los não que duermen. precederemos aos que dormem. Pero volvamos aquí a la primera. Mas vamos voltar aqui à primeira. Verso del 5. Verso 2 do capítulo 5.
del que vosotros sabéis Vós mesmos perfectamente estáis inteirados que com precisão el día del Señor, de que o dia el do día, Senhor vem vendrá así como ladrón en la noche. como ladrão de noite. Vamos a ver cómo describe este día, porque algunos dicen que Vamos ver como é que va a ele descreve esse desaparecer dia. los niños Porque alguns dizem que vai desaparecer as crianças, y los pilotos creyentes Y los dejarán los pilotos creyentes aviones van a en dejar manos los de los aviones pilotos incrédulos. nas mãos dos pilotos Y si incrédulos. los dos son creyentes se quedan Se não são pilotos, crentes, con excepción del automático. e se eles são crentes, então deixarão na mão dos incrédulos, ou então se todos são crentes, vão ficar no piloto automático. Mas que dice aquí, Mas o que diz aqui? que cuando digan, Que quando ese dizer que es la continuación del día del Señor como ladrón en la noche. esse Cuando digan paz y disser, seguridad, dizendo como paz e es segurança, hoy, ese es hoy el eslogan de la ONU. esse hoje é o slogan da Paz ONU. y seguridad. Paz e segurança. Pero no es paz con Z, Ui? no es paz con Z, Não é paz com Z, es con S ahora. é com S agora. Paz. Cuando digan paz y seguridad, Quando disserem paz e segurança, entonces vendrá sobre Então ellos sobrevirá destrucción repentina repentina, destruição, como los dolores a la mujer como vêm as encinta, dores de parto, y no escapará. que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Esa es la descripción paulina, Essa é a descrição paulina, semejante a la Juanina, a la semelhante a Petrina, Joanina, a Petrina a la del mismo Señor Jesús, e a do Senhor que es Jesus, la de Daniel. que é a mesma de Daniel. Ese es el día como ladrón. Esse é o dia como ladrão. Entonces, Então, ahora sí, agora sim, en Daniel 12, vamos voltar em que Daniel aquí 12. pasé de Ezequiel 43 a Daniel 12, y esto llegó todo desordenado después, pero no voy a poder leer. Pero bueno, gloria a Dios, Vamos, empieza. Daniel 12. No, sí, ya Daniel 12 entonces ya nos habla Daniel 12 já nos fala de cuándo viene la de resurrección quando de los virá justos. a ressurreição dos justos. Y aparece en el 12 después del 11. E aparece no 12 depois do Y en el capítulo 11. 11 antes de la E no resurrección capítulo se 11, ve antes da la tribulación ressurreição, y el anticristo. tem a tribulação e o anticristo. Y entonces continúa, Então continua, verso 3. no verso 13. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Diz aqui, os que forem sábios, pois resplandecerão, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Eso era lo que hablaba el Señor Jesús en la parábola del trigo y la Eso cizaña, es lo que el Señor explicándola a los suyos. Isso é o que o Senhor Jesus disse na parábola do Entonces trigo e do joio. Ele el explicou. trigo Ele resplandecerá. disse que o trigo então resplandecerá. Jesús está en el mismo espíritu que él Jesus está inspiró, no mesmo espírito que a quando Daniel. inspirou a Daniel. que Daniel fue inspirado por el Espíritu de Porque Cristo, Daniel foi inspirado pelo como Espírito lo de Cristo, enseña Pedro en su como carta. nos ensina Pedro na sua carta. Entonces dice, Então aqui diz: y los que enseñan la justicia a la multitud, e os que a muitos conduzem a justiça, como, o sea, resplandecerán como, resplandecerán lo tácito, como, que era explícito, resplandecerão como como las estrellas as a perpetua estrelas, eternidad. sempre e eternamente. Y por eso Pablo dice Por isso Paulo que la diz resurrección que na ressurreição será como las estrellas del cielo, serão como as estrelas dos céus, que difieren una de que otro en diferem uma da magnitud. outra em magnitude. Así será Assim será en la venida del Hijo del Hombre. na vinda do Filho do Homem. Habrá diferente peso de gloria. Haverá diferentes pesos de glória. Algunos de los vencedores Alguns dos vencedores estarán al frente de 10 ciudades, estarão sobre 10 cidades, porque con una mina porque com uma mina produjeron 10 minas produziram 10 minas para el Señor. para o Senhor. Otros produjeron con la misma mina Outros produziram com a mesma mina 5 minas. 5 minas. Y esos E esses estarán sobre 5 estarão ciudades. sobre 5 cidades. Ser un gobernador de una decápolis Ser um governador de uma es decápolis una estrella que tiene más uma magnitud que el estrela que tem gobernador mais de una magnitude pentápolis. do que aquele que governa uma pentápolis, Son 5 que são ciudades. 5 cidades. Decápolis, 10 Decápolis, ciudades. 10 cidades. O sea que en la resurrección Ou seja, na hay ressurreição diferencia de gloria há entre diferenças estrella y de estrella. glória e de pesos de glória. Por eso era que
muchos, Por isso que muitos, ya de la iglesia primitiva, já desde a igreja nos primitiva, dice el Nuevo Testamento, nos diz o Novo Testamento, no aceptaron rescate a su não alma, aceitaram ser resgatados no da alma. guardaron para sí su alma, Não sino que la guardaram pusieron para a si sua alma, muerte senão por amor del Señor. renunciaram até a morte por amor ao Senhor. Entonces dice, ¿para qué? Para quê? Para obtener una Para mejor obter uma resurrección. melhor O ressurreição. sea, resucitar con mayor peso Ou de seja, gloria. ressuscitar com maior peso de glória. Entonces dice acá, Então aqui diz: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O sea que la plenitud del libro de Daniel Ou seja, que a plenitude do livro de Daniel apenas se comprendería totalmente en el apenas fin, seria compreendido no tempo do fim. porque con el cumplimiento es parcial Porque en como la o época. cumprimento é parcial, Cuando na se época, cumpla la primera bestia, la de Babilonia, quando se cumprisse então o tempo da primeira besta da Babilônia, el cumplimiento nos dará la verdadera o interpretación. cumprimento é que nos vai dar a verdadeira Y interpretação. cuando se cumplió la de Persia, E quando se cumpriu a da el Pérsia, cumplimiento nos dio la interpretación cumprimento que era nos como deu la de interpretação, Gabriel que le dio a que era Daniel. como aquilo que ele deu a Daniel. Gabriel a Daniel. Gabriel a Daniel. Cuando se cumple, Quando se cumprir esa es la interpretación. essa interpretação, Ahora, cuando vemos nós vamos cómo se saber va cumpliendo, se va acomodando, Cómo empezamos a sospechar. Parece comenzamos- que hay que estar alerta. Hay un ruido en el jardín. quando começa a se cumprir, o atalaia tem que estar alerta. Pode ser que haja um inimigo no jardim, Hay un barulho. no até um jardim. barulho. ¿Será un ladrón? Pode ser um ladrão, ¿O será un cachorro ou comido? pode ser um cachorro. Ahora suspeitamos. Agora Mas suspeitamos. el Mas cumplimiento, o cumprimento, poco a poco, pouco a pouco, es la interpretación vai de nos dar a Dios. interpretação. Así que tenemos que estar atentos Assim nós temos que a estar las atentos señales aos sinais de los tiempos. dos tempos. No sea que nos deje el tren. No sea Não. que nos deje un tren. Não seja que nos deixe sem entender. El tren. Ah, sim, para que nós não percamos o trem. Exactamente. Entonces aquí nos dimos cuenta. Então aqui nós vamos nos dar conta. Ay, mi Dios, yo tengo trabajo acá. Voy a ponerlo por acá como lo encontré. Esto me toca ordenar. Volvemos a esa parábola, Vamos ¿verdad? voltar a parábola. Estamos en Mateo 24. Mateus 13 primero. Mateus 13. En el Mateo 13 hablaba al final así. Mateus 13, 43. Versículo O sea, 43. después de recoger la cizaña. Ou seja, depois de recolher o trigo e queimá-lo no fogo, Entonces então los justos os justos resplandecerán como el sol resplandecerão en como el o sol reino de su no Padre. reino de seu Las Pai. palabras que el mismo Cristo había inspirado a Daniel. Essa ahora é él a mismo palavra la que dice. Cristo tinha inspirado em Daniel e agora ele mesmo a repete aqui. ¿Ven? Veja, Todo va hilado. tudo vai se conectando. Exactamente. Entonces ahora sí pasemos al 24. Então agora sim vamos para o capítulo 24. Porque los 4 de los apóstoles, Porque 4 dos apóstolos, como lo dice Marcos, como está dito lá em Marcos, se dice que eran Pedro, Jacobo, está dito ali em Juan Marcos que y eram Andrés. 4: Pedro, Tiago, João e André. O sea, la crema y la nata de los Ou apóstoles de la seja, iglesia. o núcleo e a nata dos apóstolos da igreja. Los primeros 4 Os apóstoles primeiros 4 le apóstolos preguntaron al Señor perguntaram ao Senhor qué señal habría que de sinal su venida haveria y da del sua fin vinda del siglo. e do fim do Y ahí século. la palabra venida es E a parousia. palavra vinda aí é parousia. Porque es que hay 2 palabras para venida: Porque há 2 palavras para vinda: parousia parousia y epifanía. e epifania. Sin embargo, Entretanto, en Tesalonicenses Em lo veremos en Tessalonicenses, nós segunda vamos ver em 2 Tessalonicenses que el Espíritu Santo por Pablo que o Espírito Santo, por meio de Paulo, mezcla 2 palabras en una. junta as 2 palavras En uma una só, palabra, uma palavra en una só, sola venida. em uma só vinda. Y dice, la dice, epifanía de su A parousia, epifania da sua parousia, o sea, la manifestación de su venida, ou seja, a manifestação da sua vinda,
La epifanía A epifania es su é parousia, sua dice parousia, el griego. diz o grego. Porque algunos quieren decir que Porque alguns hay querem dos dizer venidas, que há duas una vindas, antes de la tribulación uma antes da tribulação y una después. e uma depois. Mas vamos a ver qué dice Cristo. Mas vamos ver o que Jesus diz. Vamos al 24 y Vamos luego veremos cómo capítulo lo 24. mismo dicen los Vamos apóstoles. ver como depois também o mesmo diz Entonces, os apóstolos. capítulo 24. Capítulo 24. Al final del 23 él habla de la destrucción del templo, que no quedaría piedra No final sobre do piedra. versículo 23 fala da destruição do templo, que Que no quedaría piedra não sobre piedra. ficaria pedra sobre pedra. Versículo Y 3. entonces el Señor les dice: no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. E aí então o Senhor diz já nesse final: vocês nunca mais me verão até o dia em que digam bendito que vem em nome do Senhor. Mientras los judíos no reconozcan al Señor como el Mesías, Ou seja, que os judeus não reconheceram o Senhor como Messias. no lo van a ver más Nunca mais o iriam ver. hasta que diga, Até que bendito el que bendito viene. é o que vem. Ahí sí ya llegó la hora. Aí sim chegou a hora. Entonces dice aquí, Então aqui diz, por eso dice, verso 23, 18. capítulo 23, verso 18. He aquí vuestra casa se dejará desierta. Capítulo 23, verso 18. 23, 38. 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque os digo E declaro-vos, pois, que desde ahora no me veréis, que desde agora já não mais me vereis, hasta que até que venhais Digais. a dizer, bendito el que viene en el bendito nombre é o del que vem em nome do Senhor. Por eso era que para la segunda venida, Por isso é que para a segunda vinda, como leíamos anoche en Miqueas, como lemos antes em Miqueias, dice, diz, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. até que tenha chegado o tempo de dar a Lo luz, dejará aquela hasta que dé a luz la que ha de dar a e luz. ele os deixaria Y até entonces, que chegasse o tempo de dar a luz aquela que estava em parto. entonces el remanente de sus Então, o hermanos remanescente se de seus juntaría irmãos con los se hijos de Israel. juntariam com os filhos de Israel. Los dos apriscos hechos un rebaño Os dois apriscos se tornaram um bajo un rebanho, pastor, a um el pastor, Señor o Jesús. Senhor Jesus Cristo. Entonces ahora en el 24, Então agora no capítulo 24, desde el 3, no versículo 3. estando él sentado en el monte de los olivos, No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. los discípulos, Quando se aproximaram dele os seus discípulos, aquellos cuatro que cuentan Marcos, aqueles quatro que Marcos conta, se le acercaron aparte diciendo, se aproximaram em particular e lhe pediram: dinos. dize-nos. O sea, ¿quiénes son los que preguntan? Ou seja, quem é que está perguntando aqui? No los judíos que se quedan en la gran tribulación, Não são os judeus que ficam na grande tribulação, sino los apóstoles, senão os apóstolos, primero de la os iglesia, primeiros que apóstolos da tenían que igreja, enseñar a todos que tinham que todas ensinar a las todos palabras de a él. todas as palavras dele. O sea, que no le está hablando a los judíos que Ou se seja, quedan, aqui não está falando para os judeus que le ficam, está hablando a los discípulos. está falando aos discípulos. Dinos. Diz-nos. ¿Y qué quieren saber E ellos? o que eles querem saber? ¿Cuándo serán estas cosas? Quando sucederão essas O coisas? sea, lo que habló de la destrucción del muro, Ou seja, o de que la diáspora judía y su retorno sea, esas- cerca de su segunda venida. essas coisas se referem à destruição do muro, do templo e à dispersão e a restauração e a restauração também depois. e a restauração também depois ¿Cuándo na serán segunda vez. estas cosas? Eles perguntam quando sucederão essas ¿Y qué coisas señal habrá de tu e parusia que sinal haverá de sua parousia y del fin del siglo? e do fim dos séculos. Respondiendo Jesús, E ele respondendo les dijo, lhes disse: ¿a quién? ¿A quién dice a el Señor quem o estas Senhor palabras? Jesus disse essas palavras? A los apóstoles y a la Aos iglesia. apóstolos e à igreja. Mirad que nadie os engañe. Vede que ninguém vos engane. O sea, esa es alerta amarilla. E essa é a alerta amarela. Primero va gente diciendo que está aquí, muchos falsos cristos, Primeiro vai vir muita gente muchas dizendo que guerras, está aqui, y que él dice, tem no falsos se cristos, preocupen, muitas esto guerras. todavía no E es ele el diz: fin. não se preocupem, porque isso ainda não é o fim. Cada guerrita no es el Armagedón. Cada Todavía. guerra não é o Armagedão. Pero sí viene. Pero cuando sea la hora de la alerta roja, Mas quando chega a hora da alerta vermelha, vendrán muchos en mi nombre, nadie os engañe,
Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, Porque virão muitos em meu nome dizendo eu y a sou o muchos Cristo, se engañarán. e enganarão a muitos. Yo tengo un libro donde enumeran y explican uno por uno 2000 falsos cristos solo en Estados Unidos en las últimas décadas. Eu tenho um livro que diz e enumera os 2000 falsos cristos nos Estados Unidos Y describe, no suena. e descreve, enumera e descreve os 2000 falsos cristos só na última década. De las últimas décadas. Nas últimas décadas, só nos Estados Unidos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, verso 6. Verso 6: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, Vede, não vos assusteis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque pero aún é no es necessário el sim fin. acontecer, mas ainda não é o fim. Son señales São sinais que ya han pasado. que já aconteceram. Ya los que estamos aquí ya sabemos de ello. Nós que estamos aqui já sabemos deles. Porque se levantará nación Porque se contra levantará nación, nação contra nação, y reino contra reino, reino contra reino, y habrá pestes. e haverá fomes. ¿Será que eso ya ha sucedido y ya está sucediendo? Será que isso já está acontecendo? Y hambres y terremotos E fomes en e diferentes terremotos lugares. em vários lugares. Primero son terremotos en diferentes lugares, Primeiro são terremotos em diferentes lugares, pero para iniciar y para terminar la gran mas para tribulación, iniciar e terminar a grande tribulação, según el sexto sello, no sexto selo séptima e na taza, sétima taça, habrá dos terremotos de haverá tipo dois magnético, terremotos de tipo de mudança mudanza de los polos dos polos magnéticos magnéticos, que moverá el planeta que Tierra. moverão o planeta A Terra. mediodía se pondrá el Ao sol. meio-dia o sol vai se pôr. Y ese es el trabajito que viene a ser Nibiru, E esse é um trabalho que vem sendo, que viene a hacer que vem a fazer Nibiru. Nibiru. Nibiru es un Nibiru é um cometa que está planeta vindo, cometa que está caindo, más grande muchas veces que Júpiter, muito mais grande do que que Júpiter, es el responsable que é del responsável, calentamiento global, de las mareas, de los volcanes, de los terremotos. que é responsável que cada pelas vez son más erupções, graves. vulcões, terremotos. Y se sabe que cuando llegue a determinado punto, E você sabe quando ele chega a um determinado ponto, anulará el campo o magnético campo de la Tierra. magnético da Terra. Cuando se está en gravedad cero, Quando se está en gravedad cero. não entendi. Cuando los seres están flotando en gravedad cero, Assim, quando os A gravidade zero. quando a gravidade zero, que la gravedad va cambiando. porque a gravidade vai Es como vai- si tú tienes un imán, como você tem um ímã. cuando se va acercando a una Quando você viruta, vai cercando, aproximando, llega un punto que ya chega um ponto que começa se pega. a Es decir, grudar. algo acontece con la O sea, viruta por la gravedad del Algo acontece pela gravidade y pueden acontecer muchas cosas. e pode então acontecer muitas Una de las coisas. que acontece Uma das coisas por que una ley acontece de Dumansky com es que los objetos en gravedad cero cambian é que de os objetos com a polaridad, gravidade zero cambian de polaridad. mudam de Y polaridade. la venida de Nibiru va a Y producir a el vinda de cumplimiento Nibiru y ya empezó a hacerlo o de primeiro- muchas de las cosas que están aconteciendo y está profetizado que acontecerán en la tierra. E essa vinda de Nibiru já está para fazer e já começou a fazer há muitas coisas que diz que deve acontecer com a nossa Terra. Nibiru tiene una Nibiru tem uma órbita órbita elíptica, elíptica, porque gira alrededor de dos soles, porque gira ao redor de dois soles, el nuestro o nosso y otra enana negra, y otra otro- enana marrón, e outro marrom. y su periodo, E seu perímetro, sí, seu, da su vuelta entera Su alrededor volta. de 3.600 años, leva 3.600 anos, alrededor. mais ou menos. Sí. Si tú ves este año, Si você digamos, vê esse redondeando más o menos de ahora hasta Cristo, Se você contar desde o tempo de agora até o tempo de Só. Cristo, 2.000 são 2.000 años y poquito. anos e pouco. Y regresando hasta David, E voltando até Davi, son 3.000 años. são 3.000 anos. Y regresando hasta Josué, E voltando até Josué, cuando hubo ese cataclismo, Cuando cayeron hubo las un piedras y cataclisma, todo, son são 3.600 años. 3.600 anos. Parece que
lo que sucedió allá, Parece que o que lo aconteceu dice la lá, Biblia, que nos diz a Bíblia, volverá a acontecer. vai voltar a Yahvé acontecer. peleará por su pueblo Yahvé como vai peleó pelear en pelo el seu día povo de la como batalla. pelejou no dia ¿Cómo da peleó? batalha. Como lo lee en Josué Como que ele 10. pelejou? Como está escrito lá em Josué. Sí, fue un planeta cometa Foi um planeta con cometa, su cola de piedras que cayeron del cielo com várias pedras que y caíram que do se céu, detuvo la rotación de e la que a tierra. rotação da terra parou. Eso volverá. Isso acontecerá. Y ya estamos acercándonos. E já estamos nos aproximando. Y ese planeta E esse cometa gigantesco gigante llamado Nibiru chamado Níbiru ya está viniendo. já está vindo. Y es el responsable E de ele é todos los responsável problemas que por están todos os pasando en la problemas tierra. que estão acontecendo na Terra. Usted sabe por qué Você sabe por Urano que Urano gira en una órbita gira em retrógrada? uma órbita retrógrada? Porque en vez pasada Porque nas vezes passadas pasó cerca de passou perto dele, Nibiru. Níbiru. Entonces, Urano ya Então, no Urano- gira en la misma dirección Urano ya no de los gira na demás mesma planetas direção dos del demás sistema planetas. solar, sino al revés. Senão ele faz voltas ao contrário. Y no da vueltas como la Tierra, Ele não gira como a Terra, sino como un rollo, Sino como un rodillo, rollo, siempre dando una costa para el sol y el otro para la sempre dá oscuridad. uma costa para o Sol e outra para a escuridade. Y eso le pasó a Urano, E isso aconteceu com Urano, porque pasó porque cerca, Níbiru pasó cerca. passou perto dele. Y ahora viene y va a pasar cerca. E agora ele vai passar perto. Lo más cerca no son sino 14 millones de kilómetros. Perto, até como 14 Pero milhões de com a quilômetros. grandeza Mas porque ele é dele. muito grande, Ya está produciendo já está produzindo estas cosas que estamos viendo, essas coisas que nós la estamos vendo. locura del clima, As loucuras do clima, de la tierra, La de tierra, los volcanes y los de los volcanes, terremotos, los cada vez terremotos, más hasta cada vez mudar mais, até la mudar polaridad cuando os llegue polos a magnéticos determinado punto. quando chegar esse tempo. El Señor Jesús dijo, O Senhor Jesus aquí diz, mismo en el 24, aqui no que versículo las 24, potencias de los cielos que as potências dos serían céus conmovidas. seriam Que abaladas. veríamos la señal del Hijo del Que Hombre nós íamos ver o sinal do Filho do Homem antes de su venida. Antes Y de Él su venida. vendría. e ele viria. Entonces, Então, ya pasamos já passamos de la alerta amarilla da alerta a la amarela anaranjada. naranja. até a laranjada. Entonces dice así, y todo esto será principio de dolores. Não você, porque tudo isso é o princípio das dores. Entonces note, Então percebam, si usted compara Si las vos- 7 trompetas se você compara as y 7 los 7 trompetas sellos, e os 7 selos, las 7 trompetas, perdón, las 7 trompetas están en el séptimo sello as 7 trompetas estão no 7º selo y las 7 tazas en la séptima e as 7 trompeta. taças na 7ª Y si trombeta. comparas la lista